Acho que depois dessas 2 semanas em que a gente teve o GP dos Estados Unidos e o GP do México, o Verstappen acabou de ganhar um problema. Não tô falando que não vai saber lidar com a pressão de segurar um recorde, de ter mais vitórias em uma temporada só. Esse recorde que ele acabou de conseguir vencendo o GP do México, o fez não só ultrapassar o Vettel, como também o Schumacher. O primeiro recorde que ele supera o Schumacher em alguma coisa. Esse eu acho que ele consegue lidar de boa, de boa. O problema que eu tô falando é que acho que acabou o repertório dele em vencer diferente. Porque a gente viu no ano inteiro performances diferentes. Ele vencer corridas vagando pelo pelotão intermediário. Ele vencer corrida na chuva. Vencer corridas dominantes, como foi esse caso do GP do México. Que ele ganhou de ponta a ponta. E venceu a corrida com erro da equipe. Como foi no GP dos Estados Unidos na semana passada, que a equipe errou na troca do pneu dianteiro esquerdo. E ele teve que sair recuperando posições ali em cima do Leclerc, em cima do Hamilton. E deixou ali mais uma marca no ano do bicampeonato dele. Deixou mais uma marca nessa história de recordes dele da Fórmula 1. Porque ninguém chegou ao recorde desse só fazendo performances regulares. Tem que ter uma dose ali de emoção. A gente viu no próprio Schumacher e no próprio Vettel, que estavam empatados com ele. Ao longo da carreira dos dois, por mais cerebrais que os dois foram, né? O Schumacher, o rei das estratégias ali com o Ross Brown, que era o grande estrategista dele na Ferrari, e o Vettel ali vencendo corridas, tendo ali por trás o Adrian Newey, que era o grande projetista da equipe Red Bull. Os dois, naqueles anos que brilhavam na Fórmula 1, dominavam tudo, fizeram corridas bem agressivas. O Schumacher, lá em 2004, quando ele foi o primeiro a expandir esse recorde, ele venceu o GP da França fazendo 4 pitstops. Ou seja, tinha que acelerar muito para abrir a vantagem para vencer aquilo lá com conforto. E ele conseguiu fazer. O próprio Vettel também. O Vettel foi um cara dominante em 2013, venceu de agosto até novembro corridas seguidas. 9 corridas seguidas, para ser bem exato. E teve 2 daquela arrancada que ele passou sufoco com as Mercedes. No GP de Singapura e no GP do Brasil, ele perdeu a ponta para o Nico Rosberg na primeira volta das corridas e recuperou com ultrapassagens. Então, assim, teve dose de talento nessas arrancadas de domínio. Não, acho que não de um jeito que o Verstappen tem. Acho que o Verstappen fez uma temporada diferenciada desses caras, mas tem essa dose, né, de genialidade com o carro. Então, parabéns para o Verstappen e parabéns para os outros dois. Schumacher e Vettel também merece o nosso grande aplauso. Então vamos sair desse papo histórico e falar do GP do México de 2022. Se a gente for falar de história, a gente vai acabar do tempo do podcast aqui e não vai falar do que é mais atual. E o que é tão atual quanto as vitórias do Verstappen é essa nova arrancada da Mercedes. Rapaz, se essa arrancada fosse um pouquinho mais cedo, eu acho que eles passariam as Ferraris ali na disputa pelo título com o Verstappen. Hamilton e Russell é uma dupla muito forte, a gente viu isso logo na primeira sequência de curvas do GP do México, né? Os dois dividindo ali as 3 primeiras curvas de um jeito agressivo, ali brigando pelo espaço mesmo. E naquele caso, Hamilton levou a melhor. Mas assim, foi porque faltou pista pro Russell mesmo, não foi por falta de tentativa. Ele tinha ali a parte de fora, e a parte de fora é muito ruim, ele teve que se contentar com a área de escape e a zebra mesmo. Coisas de corrida. Vou ver se Interlagos tem troco. Mas, falando desse GP do México, esse pra mim foi o segundo melhor momento da corrida. O melhor momento, sem dúvida, foi o Pérez passando o Russell por fora logo depois, ali na curva 4. Porque ali ele uniu o útil ao agradável. Aproveitou o mau momento do piloto da Mercedes, depois da ultrapassagem que ele sofreu. Tinha ali um pneu macio muito bom, tinha velocidade para passar e arriscou por fora. Colocou o carro bem e não perdeu tempo. Foi um grande momento, mas eu não vou colocar a banda de mariachis hoje porque a gente esperava ele passar o Hamilton e não aconteceu. O Hamilton foi segundo e ele foi terceiro. Então hoje não vai ter. Mas porque ele conseguiu um terceiro lugar, a gente vai conseguir compensar um pouquinho colocando o rock latino do Carlos Santana. Solta o som aí, editor. Infelizmente eu queria também comemorar esse GP do México de um outro jeito, né? Comemorando também a boa performance do Pietro Fittipaldi no treino de sexta-feira. A primeira chance que ele teve de pilotar o carro da Haas num fim de semana de corrida. Mesmo que fosse por uma sessão só. E o motor dele quebrou e quebrou de um jeito pior ainda. E uma das vezes que ele estava saindo do box. Frustrante essa quebra, principalmente pelo resultado. O Pietro terminou na última colocação e não conseguiu melhorar seu tempo. Estou deixando ali para Abu Dhabi para ele testar o carro de novo. Agora é só Abu Dhabi daqui um mês que ele vai poder pilotar essa Haas num treino livre. Então, em termos de expectativa, vai sofrer um pouquinho mais de ansiedade para desenvolver aquele carro.
e melhorar a sua performance nas pistas em geral, né? Testando o carro no fim de semana de corrida. Enquanto o final de novembro não chega, a gente fica aqui tentando entender o que aconteceu com o motor dele nesse GP do México. Será que tem a ver com a altitude do GP do Autódromo Hermanos Rodrigues está lá, localizado a 2.200 metros acima do nível do mar? É uma boa dúvida que eu vou deixar para o nosso engenheiro responder. Aí no som do Carlos Santana, vamos chamar o Ricardo Arcuri. Olá, caríssimo Natan e amigos do podcast R Final. Natan, é uma ótima pergunta. Eu vou responder com dois motivos, sendo que um é uma certeza e um outro uma coisa a gente pensar. A certeza está na parte do tubo compressor. O que acontece? Lá no México, eles estão a 2.800 metros de altitude, onde o ar é rarefeito. Então, o que quer dizer que o ar é rarefeito? É que no mesmo volume de ar você tem menos massa de oxigênio, que é o que precisa para você colocar no motor e poder gerar combustão. Faltando oxigênio, então você tem que botar mais volume de ar para dentro do motor para você ter a mesma massa de oxigênio que você teria, por exemplo, no nível do mar, tá? Então, por causa disso, para você conseguir colocar esse volume maior para obter a mesma massa, mesmo que não consiga obter a mesma massa, mas chega ao parecido, você tem que rodar mais o turbo. Os turbos hoje, na Fórmula 1, são limitados a 150.000 RPM em sua rotação. Logicamente, eles não trabalham com a rotação total o tempo todo. Eles dão uma bela diminuída em ritmo de corrida, por exemplo. Mas, no México, essa situação é necessária, você rodar com o turbo em alta rotação quase que o tempo todo, para você conseguir compensar essa diferença do ar rarefeito. E aí temos um problema, porque é um equipamento que vai sofrer um desgaste adicional e severo na altitude do México e que isso pode acarretar quebra sim. Tá? Lembrando que muitas equipes já estão com seus equipamentos já passados do número permitido e já estão sofrendo sanções e punições em posição de largada por causa disso. E essa condição do turbo é importante tanto para hoje no México, essa semana no México, quanto também para no Brasil, que está a 800 metros de altura, ainda que não seja a mesma coisa de rarefeito que o México, mas é uma altitude alta se comparada aos outros circuitos da temporada, que não passam de 200, 300 metros de altitude. Então é algo a se pensar, essa parte do turbo, que pode estar causando essa quebra, pode estar ajudando nessa história por ser um uso crítico dele. A outra coisa tem a ver com uma coisa adotada no combustível esse ano, que a partir deste ano estamos rodando com E10. Para quem não sabe, a Fórmula 1 está rodando com gasolina com 10% de álcool. Eu já comentei aqui em edições passadas da Refinal que isso foi causador de algumas quebras durante o ano, porque não é fácil fazer a calibração de um motor quando você coloca álcool na mistura, tá? Aí entra a situação que nós estamos tendo agora. É a primeira vez que vocês estão correndo no México que exige essa adicional do turbo com essa configuração E10. Eu fico pensando, aí vem a parte de pensarmos, até onde a diferença de combustível vai influenciar nessa história do turbo ter que rodar mais e isso acabar diminuindo a durabilidade e a confiabilidade do sistema todo. Eu não consigo dizer com muita certeza, mas eu acredito sim que esses 10% de álcool que a Fórmula 1 ainda está aprendendo a dominar, tá? Que já que eles não tinham experiência com motor flex no passado, eles estão aprendendo a dominar isso ainda, esteja trazendo um fator de confiabilidade menor do que nos outros circuitos, devido a essa demanda do México, que é puxar mais ar para dentro e você pode rodar com menos ar e acabar rodando com a mistura um pouco mais pobre, a mistura um pouco mais pobre, pode acabar esquentando demais o motor. Então tem algumas coisas que a gente deveria levar em consideração quando coloca essa história do turbo e também o E10. Eu acho que tem alguma influência sim, só que eu não consigo precisar o quanto que acaba influenciando, mas com certeza o turbo não tem a menor dúvida, tá bom? É isso aí, Natan. Um grande abraço, uma boa semana a todos. Daí, o turbo não tem o que falar. E, pra gente deixar até contextualizado, né, o Pietro não foi o único que sofreu com esse problema. O Guan Yu Zhou estava saindo na mesma hora que ele, dos boxes, e não conseguiu nem fazer a saída do pit lane. O Pietro saiu e fez as primeiras curvas e parou o carro. O Guan Yu Zhou saiu logo na linha do pit lane e falou que desligou o carro porque estava superaquecendo o motor. Falou pelo rádio que estava muito quente.
E fora esse, a gente teve também o próprio Joe teve um problema hidráulico no segundo treino, que ele parou ali perto da curva do estádio, dentro do estádio, aliás, na verdade. O Liam Lawson, que estava fazendo ali também uma sessãozinha como piloto de testes da AlphaTauri, teve um problema de freios. Os freios queimaram ali. E na mesma curva do estádio. Não sei se tem a ver com essa entrada de ar, a mesma coisa que o Arcuri falou do motor, se o problema do freio tem a ver com o ar também, mas é muito bizarro isso acontecer numa sessão só. E foi a primeira sessão do fim de semana. Então esses problemas fazem sentido para esse momento que ele falou que a Fórmula 1 está correndo com a nova mistura de álcool. Então realmente isso é uma coisa para se observar. No ano que vem que a Fórmula 1 for voltar para o México, a gente vê a diferença dessas quebras da primeira sessão desse ano para o rendimento da primeira sessão do ano que vem. Se vai quebrar, se os carros vão quebrar desse jeito, ou na mesma quantidade que aconteceram nesse fim de semana. 2 pilotos tendo um problema de aquecimento de motor e um piloto tendo ali um problema nos freios, é bem estranho. Claro, foram nos minutos finais do primeiro treino, mas foi no primeiro treino, né? Não foi no terceiro, não foi nem no treino de classificação, foi logo no primeiro. E foi bem interessante porque não aconteceu mais nada. Outras sessões importantes. No treino de classificação não aconteceu e na corrida isso também não aconteceu. Então, deixa uma pulguinha atrás da orelha, porque o treino de classificação são 50 minutos. E a corrida, 1h30. Como é que em 2 treinos de 1 hora, na sexta, acontecem essas coisas, e no treino de sábado, que é o mais importante, que os carros puxam mais, aceleram mais, isso não aconteceu. E na corrida aqui, a corrida, claro, que os pilotos têm aquelas situações todas em 1h30, isso também não aconteceu. Então essa situação que convida a gente a acompanhar a evolução, tanto no ano que vem quanto no outro ano, para ver o quanto que a Fórmula 1 evolui nesse quesito de confiabilidade. Agora, confirmando aqui as medidas, o Arcuri falou que são 2.800 metros que o circuito Hermanos Rodrigues está acima do nível do mar. Na verdade, são só 2.200. E em Interlagos mesmo são 700. Isso ele falou certo. Essa informação eu estou dando só para você que é ouvinte do R Final, não ficar confuso com o que a gente discute. Então por isso que a gente faz essas correções para te dar a informação certinha. E nesse embalo a gente vai terminando aqui o programa. Não foi uma corrida assim para a gente falar muito tempo, já que não aconteceu muita coisa além desses recordes do Verstappen, além da disputa das Mercedes. Então toda emoção a gente vai ficar para Interlagos. Daqui 2 semanas vai ter corrida sprint, vai ter a corrida principal, então a gente vai ter muito assunto para falar no próximo R Final sobre Fórmula 1. Semana que vem a gente continua falando sobre Fórmula, mas sobre Fórmula 4. Vai ter etapa de Goiânia e a grande pergunta que não quer calar. Quem vai tirar esse domínio do Pedro Clerot? Se o Verstappen está ganhando tudo na Fórmula 1, quem que vai parar o Pedro Clerot na Fórmula 4 Brasil? É o que a gente vai discutir na semana que vem, então fica ligado. Não perca e não esquece de seguir as nossas redes sociais. @NatanRFinal no Instagram, que é o meu Instagram pessoal. @Portal High Speed, que é o Instagram do pessoal que acompanha sempre a gente, que transmite o nosso podcast no canal deles. @Portal High Speed também no Spotify. E High Speed TV no YouTube. Lá além do R Final você tem direito, você vai ver lives, você vai ver corridas ao vivo. Inclusive a Fórmula 4 lá vai ter o fim de semana inteiro, ao vivo, as 3 corridas. Então vai ser um fim de semana bem produtivo e muito bom, se Deus quiser. Falando sobre o GP do México, tem o After Race lá que o Luiz Felipe Ramos está comandando, falando um pouco mais sobre essa corrida que a gente acabou de falar aqui no R Final. Então dá uma olhada lá e não perde não. Por hoje é aqui, até a próxima e um grande abraço!